Estou gravando este vídeo no dia 29 de março de 2025 e pretendo publicá-lo no dia 7 de abril. Porque eu senti a necessidade, há muitos anos eu tenho sentido a necessidade de falar a respeito desse assunto. Eu creio que chegou a hora certa, porque o ser humano está buscando cada vez mais satisfazer os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos, de acordo com os seus próprios esforços, muitas vezes passando por cima dos outros, cometendo crimes, fazendo uma série de barbaridades, porque a mente humana é corrompida pelo pecado, porque desde que Adão e Eva foram enganados pelo diabo, lá no Jardim do Éden, toda a humanidade vem sofrendo as consequências dessa autodestruição do ser humano, dessa depravação do ser humano, desse afastamento do ser humano do propósito original pelo qual o ser humano foi criado. E foi necessário Deus mandar Jesus Cristo para esse mundo para recolocar o ser humano no caminho certo. O ser humano estava se desviando, estava se afastando do plano original de Deus para ele. Aí, com a vinda de Jesus Cristo, aqueles que crescem em Jesus Cristo, eles voltariam para o propósito original, que é a glorificação de Deus, porque somente Deus, por ser eterno e nos conhecer em Deus nós nascemos, sabe o que é melhor para nós. Deus mandou Jesus, o Rei dos Reis, como está escrito aqui na minha camiseta, para morrer em nosso lugar, para se sacrificar em nosso lugar e nos recolocar no plano original de Deus para alcançarmos a vida eterna. Então eu quero falar aqui sobre a hierarquia das necessidades de Maslow, primeiramente falando a respeito do seu criador, um pouco a respeito do seu criador, é Abraham Maslow. Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano conhecido pela teoria da hierarquia das necessidades humanas e, como já referido, né, deixa eu ler aqui em cima, né? A hierarquia da necessidade de Maslow é uma teoria da psicologia proposta por Abraham Maslow em seu artigo A Teoria da Motivação Humana, publicado em 1943 na revista Psychological Review. Maslow define 5 categorias de necessidades humanas: fisiológicas, segurança, afeto, estima e autorrealização. Essa teoria é representada por uma pirâmide. Tá aqui a pirâmide, está em preto e branco, mas dá para ver. E na miniatura deste vídeo está mais nítido. Então são as necessidades mais básicas, né? Deixa eu ver. Necessidades fisiológicas, de segurança, de afeto, de estima e de autorrealização. Essa teoria é representada por uma pirâmide, já falei, né? Que onde na base se encontram as necessidades mais básicas, pois essas estão diretamente relacionadas com sobrevivência, ou seja, a base, né, obviamente, que é o fundamento, o alicerce. Sem o alicerce, o edifício não fica em pé. Então, toda torre tem que ter um alicerce, tem que ter um fundamento. E quanto maior é a torre, quanto mais alta é a torre, mais profundo tem que ser esse alicerce, para poder suportar o peso, para evitar que a torre tombe, né, com o vento, com terremotos, essas coisas assim. Ou, às vezes o próprio peso da torre acaba fazendo com que ela caia. Então, o alicerce tem que ser o mais profundo possível para suportar o próprio peso da torre, para suportar também vento, terremoto, tudo mais. Apesar da popularização do esquema em formato de pirâmide, essa representação da teoria não foi elaborada por Maslow, mas sim por Charles McDermott, em 1960, uma adaptação da teoria. Na verdade, o Charles McDermott, ele fez, ele aprimorou, digamos assim, essa hierarquia de necessidades. Então, como eu já disse, Abraham Maslow, nasceu nos Estados Unidos em 1908. Ele teve uma infância muito infeliz e miserável e utilizou a biblioteca como refúgio. Ele faleceu em 1970 na Califórnia devido a um infarto, né? Um ataque cardíaco, infarto, acho que é a mesma coisa. Começou por estudar direito, mas interessou-se pela psicologia, curso que acabou por fazer mais tarde. Estudou diversas áreas da psicologia, como a psicanálise, Gestalt e a humanista. A psicanálise Gestalt e a psicanálise humanista. Acho que são dois tipos de psicanálise. Não, na verdade, assim,
A psicologia, né? Aqui eu sou leigo nesse negócio, mas tem a psicologia, a psicanálise, que é um ramo da psicologia, a psicologia Gestalt, que eu não sei exatamente o que é, quem é psicólogo sabe de cor salteado que é isso, e a psicologia humanista, que é mais voltada para o ser humano, enfim. O Abraham Maslow trabalhou juntamente com Edward Thorndike, acho que é assim que se pronuncia, em pesquisas sobre sexualidade humana. Ele foi coordenador do curso de psicologia em Brandeis, ou Brandeis, acho que é Brandeis, e responsável pela publicação da revista de psicologia humanista. Em 1954, Maslow publicou a Theory of Human Motivation, ou em português, a Teoria da Motivação Humana. Esta obra aborda a teoria da hierarquia das necessidades, que começou com o seu estudo observacional dos macacos. Ai, novamente os macacos. Bom, deixa pra lá, vai. Você sabe, eu acho que ele deve ser evolucionista, né? Porque para olhar os macacos e tentar encontrar no macaco alguma coisa que tenha a ver com o ser humano, só pode ser fruto da teoria da evolução de Charles Darwin. Mas de qualquer forma, vamos lá. Eu continuo aqui. Percebeu, no caso, Abraham Maslow percebeu que os macacos faziam escolhas comportamentais com base nas suas necessidades pessoais. Por exemplo, os macacos tornavam-se mais agressivos quando eles não tinham comida. Por outro lado, tornavam-se seres mais sociais e dóceis com os outros após satisfazer suas necessidades fisiológicas. A base empírica ou experimental para essa teoria criada por Maslow foram seus próprios estudos sobre a dominância em macacos e humanos. Assim, concluiu que tanto nos humanos como nos macacos, a capacidade do indivíduo ser dominante em comparação com os outros deve-se ao fato da sua superioridade ser reconhecida pelos outros, e que as diferenças existentes em ambos os grupos ocorriam devido a diferenças no exercer a dominância pelos indivíduos que o constituem. Um dos maiores erros do ser humano é comparar o ser humano com o animal. O próprio ser humano se bestializa quando se compara com o animal. Então o ser humano passou a se comparar com o animal por causa do pecado, como eu já falei, né? O pecado, ele tirou o ser humano do plano original, ele tirou o ser humano dos trilhos. Aí, com a vinda de Jesus Cristo, o ser humano, a partir da fé em Jesus Cristo, o ser humano voltou para os trilhos. Né? Então, enquanto o ser humano não crê em Jesus Cristo, não crê nele como o único Salvador e Senhor de sua vida, o ser humano continuará fora dos trilhos, e o fim dele será a morte, porque quem não crê em Cristo já está condenado. Agora, a partir do momento que a pessoa crê em Jesus Cristo, ele é recolocado de volta no propósito de Deus, e ele terá como recompensa a vida eterna ao lado de Jesus. Então, comparar o ser humano com um macaco, com qualquer outro animal, é bestializar o ser humano. Então, o pecado faz justamente isso, ele bestializa o ser humano. Por isso que existem tantos assassinos em série, homicidas, estupradores, criminosos de altíssima periculosidade, traficantes, enfim. Coloque o crime aqui que você queira colocar. Até mesmo a prostituição, vícios, compulsões. É o ser humano se autodestruindo e destruindo o próximo. Violência no trânsito também, podemos incluir a violência no trânsito. O próprio armamentismo, né? Eu sei que muitos conservadores não concordarão comigo, mas o próprio armamentismo é uma forma de bestializar o ser humano, achando que o ser humano é capaz de fazer justiça com as próprias mãos, destruindo uns aos outros. Então, o ser humano se bestializa, o pecado bestializa o ser humano. Então, é por isso que eu sou totalmente contra comparar ser humano com animal. E, obviamente, eu sou totalmente contra a teoria da evolução de Charles Darwin. E, com certeza, Abraham Maslow era evolucionista, para ter essas conclusões aqui. Então, Abraham Maslow concluiu que esse padrão é visível também nos seres humanos, seguindo geralmente a mesma sequência. Então, como eu já disse, é o problema da bestialização do ser humano, né, provocado pelo pecado. Agora, falemos sobre as necessidades básicas. Eu falarei cada necessidade aqui e pedirei para que você assista um vídeo falando a respeito de cada necessidade. Indicando um vídeo do meu canal, no qual você terá noções mais aprofundadas sobre cada necessidade. As necessidades básicas são as fisiológicas.
e as de segurança. As fisiológicas são as mais importantes para os funcionários ou para os seres humanos de uma maneira geral, né? Isso aqui está falando de empresa, mas de uma maneira geral, as necessidades fisiológicas são as mais básicas, são as mais importantes. Sem elas é impossível motivar e satisfazer o ser humano. Segundo o Han, aqui que deve ser um autor que ele usou. Deste modo, essas necessidades são representadas na base da pirâmide. Como já falei, o alicerce, o fundamento, tal. Sem o alicerce ou o fundamento, a pirâmide não se sustenta. Ela acaba, a pirâmide tem esse formato aqui, então sem o fundamento a pirâmide desmorona assim, nesse sentido, ela implode. Então, são também chamadas de homeostáticas, pois têm como objetivo a manutenção do equilíbrio interno do organismo de forma a regular os níveis sanguíneos de sal, açúcar, proteínas, gorduras, oxigênio, cálcio, equilíbrio ácido-base, né? No caso, base, tudo que é básico alcalino tem o pH acima de 7 e o que é ácido tem o pH abaixo de 7. Então, o pH ideal é 7, que é o pH da água pura, né? Quando o pH é acima de 7, ele traz benefícios para a saúde, só que ele não pode ser um pH muito alto, não pode prejudicar a saúde. Agora, o pH ácido, ele pode afetar a saúde drasticamente. Por isso que a melhor água mineral é aquela com pH acima de 7. Se não me engano, a Ibirá é uma das melhores águas minerais do mundo, porque o pH dela é acima de 10. Acho que é 11, se não me engano. E o refrigerante tem pH em torno de 2, 2,5, uma coisa assim. Então, o pH do refrigerante é altamente destrutivo para o organismo humano. E tem a temperatura também, entre outros parâmetros. Quando existe um decréscimo nesses níveis, como já falei aqui, sal, açúcar, proteínas, gorduras, oxigênio, cálcio, equilíbrio ácido-base, temperatura, o indivíduo sentirá, por exemplo, fome, sede, desejo sexual, sono, e a satisfação dessas necessidades é predominante no comportamento humano. Consequentemente, para atender esta indispensabilidade, tornam-se agressivos e selvagens, arriscando toda essa segurança. Em parte isso é verdade, né? Mas é como eu já falei, né? O ser humano que não busca Deus, o ser humano que ele não tem uma comunhão com Deus, ele se bestializa, ele se imbeciliza a ponto de agir como um animal. Quando essas necessidades não são satisfeitas, geralmente há queixas tais como reclamações referentes ao risco de morte, fadiga, fome, sede, más condições de moradia, falta de ar devido a problemas de ventilação ou ao tipo de trabalho, manifestação do desejo de um lugar de trabalho seco e aquecido, boas condições de saúde. Isso tem a ver também com o ambiente escolar, o ambiente universitário. Muita gente reclama de não ter ar-condicionado, só que nem todo mundo, por causa eu, por exemplo, tenho rinite, eu tenho dificuldade com ar-condicionado por causa da rinite. Então, muitas pessoas têm problemas respiratórios por causa do ar-condicionado. Quando não é feita a devida manutenção, a limpeza dos filtros, tudo, o ar-condicionado ele acaba fazendo mais mal que bem ao ser humano. Então, por isso que eu sou a favor do ventilador. Eu sou totalmente a favor do uso do ventilador no lugar do ar-condicionado. Porque, mas o ventilador é muito fraco, não sei o que. Compra um ventilador grande, compra um ventilador gigante. Ou então, quanto maior o ventilador, melhor, né? Mas não pode, em unidade de saúde não pode ventilador porque espalha bactéria, espalha não sei o que, então tem que limpar, tem que fazer uma limpeza adequada no ambiente, né? Se ele espalha um monte de coisa que não presta, é porque o ambiente não é devidamente higienizado. Então tem esse detalhe também. Neste nível, as necessidades são em sua maioria multideterminadas, isto é, elas servem de canal para a satisfação de outras necessidades. Então, se você quiser saber mais a respeito das necessidades fisiológicas, assista esse vídeo. Mensagem de Ano Novo, cuide de sua saúde. É um vídeo que eu publiquei no final de um ano, não lembro se foi 2022, 2023. Sei que foi num final de ano, acho que foi no final de 2022, na virada de um ano para outro. Então, é um vídeo falando sobre cuidar da saúde física e inclusive mental também.
Cuidar da saúde mental também é importante. Agora, a necessidade de segurança. A necessidade de segurança é a necessidade de nos sentirmos seguros perante algum tipo de perigo, violência, catástrofes naturais, guerras, né? Um dos maiores medos do ser humano atualmente é guerra, do mundo ser destruído por uma guerra, por exemplo. Ter proteção, seja, por exemplo, estabilidade na vida, como conseguir preservar o emprego em que alguém se encontra. Essa necessidade também está relacionada com o fato de existirem leis e limites que permitem que haja uma ordem na sociedade. Quando essas necessidades não são satisfeitas, geralmente há queixas tais como o medo de circular na rua. Isso, muitos programas de sensacionalistas, muitos programas jornalísticos sensacionalistas, eles usam isso para causar medo nas pessoas, para semear pânico, semear o terror, fazer com que as pessoas tenham medo de andar de celular na rua. Eu sei porque eu estive no Rio de Janeiro, usei celular na rua, no Rio de Janeiro, e eu voltei vivo de lá, ninguém me matou, ninguém me roubou, ninguém fez nada contra mim. E eu tava usando o celular na rua, gravando vídeo, tirando foto com o celular na rua no Rio de Janeiro. Para você ver como é perfeitamente possível. Até mesmo em Brasília, eu estive em Brasília no Carnaval, e Ceilândia é um bairro perigosíssimo. É uma cidade satélite, na verdade, né? Uma das cidades satélites mais perigosas de Brasília, se não a mais perigosa. E eu andei com o celular na rua também, lá em Ceilândia. Então, para você ver como o que as pessoas falam, né, muitas vezes colocando pânico, colocando terror nas pessoas. Temos que tomar muito cuidado com fake news também, notícias falsas, com sensacionalismo, o jornalismo sensacionalista, com postagens de WhatsApp em que causam, espalhando pânico, espalhando terror. Durante a pandemia, acho que antes da pandemia, não sei, houve uma fake news de que ficaríamos 3 dias no escuro, na escuridão total no mundo todo durante 3 dias, e haveria um monte de demônios lá fora, e quem saísse lá fora seria morto por demônio, uma coisa assim. Mas isso é totalmente fora de assim, não tem sentido algum. Ah, mas a Bíblia profetiza que haverá trevas, não sei o que, não sei o que. Mas isso acho que será durante a grande tribulação, será no período em que a igreja estiver nas vozes do Cordeiro. Quando a igreja estiver lá com Jesus Cristo nas vozes do Cordeiro, quando forem lançadas as últimas pragas sobre a humanidade, né? Pouco antes de Jesus voltar com a igreja e os anjos para derrotar o anticristo e seus seguidores, haverá as últimas pragas, que estão lá no livro do Apocalipse. E uma dessas pragas é trevas. Então, essas trevas não acontecerão agora. Vamos lá. Como já falei, né? Quando essas necessidades de segurança não são satisfeitas, geralmente há queixas tais como medo de circular na rua quando se vive em locais violentos ou perigosos, também queixas relativas à segurança e estabilidade no trabalho, o medo de ser despedido arbitrariamente, não poder planejar o orçamento familiar devido à falta de garantia quanto à permanência no trabalho, a arbitrariedade do supervisor com respeito a possíveis indignidades que o indivíduo tem com possíveis indignidades, que aqui tem português de Portugal, com possíveis humilhações às quais o indivíduo tem que se submeter para se manter no trabalho, a própria segurança física com relação a possíveis acidentes no trabalho. E no ambiente estudantil também, na escola, na faculdade, você ter medo de... É o que está acontecendo atualmente, principalmente no ambiente universitário, a espiral do silêncio. Você é cristão, tem medo de se manifestar, de manifestar abertamente sua fé na universidade, na faculdade, por medo de sofrer represálias, por medo até de ser agredido, né, no caso das mulheres, por medo de ser estuprada, enfim, por medo de passar por algum problema horrível, problema terrível, agressões físicas, agressões verbais, bullying, por medo de manifestar publicamente sua fé. E graças a Deus existem ministérios como o Avivo Universitário, a Aliança Bíblica Universitária, Mocidade para Cristo. Nas escolas tem a PEC, principalmente ajuda as crianças, que evangeliza crianças, adolescentes, jovens, adultos no ambiente escolar, no ambiente universitário. Então, mas mesmo assim ainda existem pessoas que têm medo de represálias, medo de sofrer bullying, medo de ser agredida fisicamente, verbalmente, medo de manifestar publicamente sua fé. Então muitas pessoas acabam não suportando essa pressão, essa opressão no ambiente estudantil, no ambiente universitário, e acaba se afastando da fé. Os próprios professores muitas vezes acabam contribuindo para isso.
É por isso que a proibição de celular nas escolas, que passou a entrar em vigor neste ano, para todas as escolas do ensino infantil até o médio, ela está sendo muito questionada por conservadores, né, por militantes conservadores, por causa da possibilidade de professores fazerem doutrinação na sala de aula, inclusive usando ameaça, usando, xingando, ofendendo alunos cristãos, blasfemando abertamente contra Deus no ambiente escolar durante as aulas. Então, muitos fazendo imposição, né, forçada da ideologia deles, a ideologia progressista. Então, muitos estão questionando essa proibição do uso de celular por conta disso, né? Porque agora a criança, né, o jovem, adolescente, o jovem não pode mais gravar o professor quando ele estiver fazendo essa doutrinação para denunciá-lo junto à diretoria de ensino, junto à reitoria, se for na universidade. Mas então isso que eu disse aqui também ocorre no ambiente escolar, no ambiente universitário. E esse mal-estar, que é a sensação de insegurança, só acabará quando a situação que causa insegurança ao indivíduo acabar. Só deste modo é que o sujeito pode alcançar a sua necessidade de segurança e passar para o próximo patamar de motivação. E eu quero incentivar você a assistir um vídeo chamado A Segurança do Cristão, que eu deixarei aqui também, no qual você pode... Esse vídeo contém mais detalhadamente, acho que, se não me engano, eu gravei esse vídeo logo no início da pandemia de Covid-19. Então, muitas pessoas com medo de guerra, com medo de morrer, com medo de ser assaltado, com medo de passar por uma situação difícil, basta se ficar aqui na palavra de Deus, ter comunhão com Deus, que esse medo passará. Agora, as necessidades psicológicas, dentro das necessidades psicológicas, que são secundárias, então as necessidades básicas são as primárias, que são fisiológicas de segurança. As necessidades psicológicas são as secundárias, e a que está mais abaixo são as necessidades sociais. Então, as necessidades sociais são a necessidade de se relacionar com as pessoas. As relações mais próximas e básicas geralmente são com os pais, seguidas de uma vontade de se ter um companheiro e, por último, ter filhos. A hierarquia das relações dentro da necessidade de afiliação. A hierarquia das relações dentro da necessidade de afiliação ou afeto acompanha o desenvolvimento do indivíduo, ou seja, a necessidade de se relacionar com os pais é maior no estágio infantil e com companheiros e filhos na vida adulta. Também está presente nessa categoria a vontade de relacionar-se com grupos, vizinhança, nichos da escola, no trabalho, etc. Criar laços e sentir pertencente. A necessidade de afiliação é vista por uma vontade tanto de dar como de receber afeto. Quando essas necessidades não são satisfeitas, geralmente há queixas tais como reclamações pela falta de amigos no trabalho, pela falta de namorada, esposa, namorado, marido, ou pela falta de relações afetivas com outras pessoas de modo geral, por não pertencer a um grupo dentro ou fora da organização, por não ter oportunidade de prestar ajuda aos colegas, por não receber ajuda dos companheiros de qualquer grupo social como os do trabalho. Então, o próprio Deus é social. Deus criou um ser humano como um ser social, porque o próprio Deus é social. Deus, ele não são três deuses. Deixar bem claro. Essa revista aqui da Escola Bíblica Dominical, ela tem várias lições falando a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque existem muitas heresias confundindo a Trindade ou rejeitando a Trindade ou praticando uma verdadeira triteísmo, né? De três deuses. No hinduísmo, por exemplo, o hinduísmo tem 300 milhões de deuses. Só que tem uma trindade, que são os três principais deuses, que são Brahma, Shiva e Vishnu. Então não são três deuses. É um único Deus com três pessoas. Um único Deus, uma única essência com três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, por ser Deus ser um ser social, a própria Bíblia evidencia isso na criação, por exemplo, do ser humano. Lá em Gênesis 1 ele fala: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança.
E lá também na Arca de Noé, né, antes da construção da Arca de... Não, foi na Confusão das Línguas, desculpa. Na Confusão das Línguas, em Gênesis 9, se eu não me engano, quando o ser humano, né, os descendentes de Noé, no caso, todos eles falavam a mesma língua. Eu acredito que a língua que eles falavam é a mesma língua dos anjos, né? A língua, quando a pessoa fala língua estranha na igreja, tem a glossolalia. Eu creio que a língua que se falava na época, antes da confusão das línguas, na Torre de Babel, era essa língua, né? Que atualmente é a língua falada nos céus, pelos anjos, por Deus, enfim. Mas quando foi construída a Torre de Babel, Deus disse, desçamos ali e confundamos a sua língua. Então, para que o ser humano estava crescendo, né? Então, se todos crescessem, se desenvolvessem, construíssem um império, falassem mais uma língua, o ser humano se autodestruiria. Então, para evitar que o ser humano se autodestruísse por meio de guerras, por meio de promiscuidade, por meio da idolatria, enfim, para evitar que o ser humano se destruísse, né? Para evitar que ele se destruísse mutuamente e fosse necessário outro dilúvio, aí Deus confundiu as línguas de todos para que eles se espalhassem sobre a terra. Então foi essa diáspora pós-Torre de Babel aconteceu. No caso, existem vários debates a respeito disso, mas tudo indica que os jafetitas deram origem aos europeus, os camitas deram origem aos africanos e aos cananitas, e parte também do povo lá do Oriente Médio. E os semitas deram origem aos povos do Oriente Médio e aos asiáticos, e provavelmente os oceânicos também, a não ser... parece que tem uma passagem lá que fala sobre os povos que habitam nas ilhas e tal, mas tudo indica que ocorreu isso, né? Que os americanos também, os semitas deram origem aos povos do Oriente Médio, aos asiáticos e os americanos aborígenes. Os camitas deram origem aos africanos e aos cananitas, e os jafetitas deram origem aos europeus. Bom, então, deixa eu ver aqui mais. Quando as necessidades sociais, né? Acho que eu parei aqui. Deixa eu ler, eu não lembro se eu leio isso aqui, se eu pulei isso aqui, deixa eu ler de novo, né? Se eu li, deixa eu ler de novo. As necessidades sociais também estão presentes nessa categoria de relacionar-se com grupos, vizinhança, nichos na escola, no trabalho, criar laços, sentir pertencente. A necessidade de afiliação é vista por uma vontade tanto de dar como de receber afeto. Acho que eu falei isso. Agora, quando essas necessidades sociais não são satisfeitas, geralmente há queixas tais como reclamações pela falta de amigos no trabalho, pela falta de namorado, esposa, já li. Tá certo? Então, eu deixaria um vídeo aqui. Eu tinha colocado um outro vídeo aqui, mas eu publiquei dias atrás um vídeo chamado Tribos Urbanas, onde esse vídeo fala de uma maneira mais abrangente, e tem vários textos bíblicos que eu uso nesse vídeo. Então eu creio que eu deixaria aqui, ó, o vídeo Tribos Urbanas, que eu acho que ele tem uma abordagem maior, uma abordagem melhor. Aí tem um vídeo chamado Desigrejados e Desviados, que eu deixarei na tela final, onde eu falarei sobre muitas heresias, muitos achismos, muita coisa que as pessoas estão espalhando por aí a respeito de você não precisa estar num templo, numa reunião física de pessoas, num templo, para estar próximo de Deus. Você pode cultuar Deus em casa, mas a pandemia é uma prova disso, né? Que muitas pessoas o mundo inteiro praticamente foi obrigado a ficar em casa durante meses, né? Sem se relacionar com as pessoas de fora, por medo do vírus, né? Porque o vírus estava matando muito. Então, houve os cultos pela internet, as lives, né? As transmissões ao vivo de cultos. Então, foi um período em que ficamos vários meses, até mais de um ano, dependendo do caso, sem poder cultuar a Deus no templo. Então foi um período muito difícil, muito terrível, onde os desigrejados conseguiram muitos adeptos, a pandemia acabou, graças a Deus, dia 11 de maio de 2023 a pandemia acabou, mas muitas pessoas não voltaram mais para o templo, não voltaram mais para a igreja. E esse vídeo que eu deixei na tela final, Desigrejados e Desviados, é uma prova, mostra que é preciso sim
cultuar a Deus no templo, para nos sentirmos próximos das pessoas, nos sentirmos abraçados. E eu quero falar também sobre uma necessidade de estima, né, que tem a ver com as necessidades sociais também, só que é um patamar mais elevado, necessidade de nos sentirmos dignos, autoconfiantes, independentes, autônomos, apreciados, respeitados por nós e pelos outros, com prestígio, reconhecimento, poder, orgulho, etc. Orgulho é uma palavra que eu não gosto, porque orgulho tem a ver com a pessoa se sentir soberba, né, autossuficiente, então eu não gosto da palavra orgulho. Satisfação, prazer, entusiasmo, até aí tudo bem, mas orgulho eu não gosto. É uma palavra que definitivamente não está no vocabulário. Inclui também o desejo de ser bom em alguma atividade e necessidades de autoestima. Essas necessidades passam por duas vertentes: o reconhecimento das nossas capacidades pessoais e o reconhecimento dos outros face à nossa capacidade de adequação às funções que desempenhamos e são motivadas por uma necessidade de prestígio e reputação. Quando essas necessidades não são satisfeitas, geralmente há queixas, em sua maioria, a perda de dignidade, a ameaça ao prestígio, à autoestima e à estima vinda dos outros. Os desejos estão orientados para a realização de algo, para ter competência, para ter status, alegria, atenção, importância, apreciação, a necessidade de confiar e de ser alguém no mundo. Então, tem a ver também com a depressão, ansiedade. Tem um vídeo, uma transmissão ao vivo, na verdade, que eu deixarei no final desse vídeo, onde eu falo sobre ansiedade, que a ansiedade é sempre um tema muito difícil, tanto que sempre quando eu falo a respeito desse assunto nas redes sociais, quando eu menciono ansiedade nas redes sociais, aparece aquela mensagem lá: você tem certeza, esse tema sensível, que não sei o que, você tem certeza que quer falar sobre isso? Eu não lembro exatamente os termos, eu sei que o tema ansiedade é sempre um tema muito delicado, muito difícil, acaba sendo gatilho para muitas pessoas que têm problemas psicológicos, enfermidades da alma. E muitas pessoas acabam tirando a própria vida, ou se automutilando, cometendo várias barbaridades consigo mesmo. E a Bíblia é clara em dizer que a automutilação, o suicídio são abomináveis. Mas é porque eu não aguento mais, foi uma forma de fuga, não. Então, definitivamente, o suicídio não é a melhor saída. A automutilação: mas eu tô sentindo muita dor, eu só consigo, aqui dentro, eu só consigo amenizar essa dor quando eu me corto, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo. Tatuagem também. A tatuagem é uma forma da pessoa se mutilar. Porque a pessoa, assim, qual que é o problema da tatuagem? É o vício, né? Na verdade, são 3 problemas principais, né? O vício, a pessoa fica viciada em tatuagem, tanto que as pessoas que se tatuam, elas não se contentam, dificilmente se contentam com uma única tatuagem, acabam fazendo mais. O corpo vira um verdadeiro jornal, a pele da pessoa vira um verdadeiro jornal, um mural. A questão da automutilação, né, ou da mutilação, da pessoa se mutila, né? A pessoa que se submete a uma tatuagem passa por uma mutilação do corpo. Então a mutilação do corpo nunca é boa, é agradável. Mas eu brinco. Você para me dizer, mas eu brinco. Eu entendo que muitas igrejas, inclusive muitas igrejas, atualmente proíbem o uso do brinco. Justamente por causa disso. Não só por causa da vaidade, mas também por causa da mutilação do corpo. Mas existem, se você não se sentir à vontade furando a orelha para usar brinco, você pode... mas isso é uma questão cultural, que não sei o quê, porque na África fura o nariz, os índios furam não sei onde, os Chucarramãe tem um buraco aqui, ó, os índios Chucarramãe tem um buraco, eles fazem um buraco aqui quando criança, aí vão colocando um negócio aqui até ficar com a boca desse tamanho, ficar assim, ó, ficar um negócio mais ou menos assim, a pessoa fala, na hora de falar, fala com a boca assim, ó. Faz parte da cultura, só que são povos, lembrando que são povos pagãos, temos que deixar bem claro, os povos que fazem isso são povos pagãos, são povos que não conhecem a Deus. Mas e o brinco? Assim, o brinco tem o problema da vaidade e tem o problema da mutilação do corpo, né? Então, assim, muitas igrejas aceitam normalmente, sem problema nenhum, mulher de brinco. A própria igreja da qual faço parte, ela atualmente não proíbe. Já proibiu antes, né? A Assembleia de Deus já proibiu o brinco em outros tempos. Hoje não proíbe mais.
Mas existem igrejas que ainda proíbem o uso do brinco, né? Não só por causa da vaidade, mas por causa da mutilação do corpo. Mas enfim, eu deixarei aqui um vídeo chamado A Verdadeira Autoestima para você assistir, que fala a respeito o ser humano, ele encontra a verdadeira motivação para tudo, para todas as áreas da sua vida, quando está com a sua vida totalmente dentro do que está escrito aqui, quando sua mente está voltada para Deus, quando ouve músicas cristãs, quando lê a Bíblia, quando ora, até no caso do jejum, a pessoa fica mais próxima de Deus e os pensamentos ruins somem da sua cabeça. O Espírito Santo, quando a pessoa faz tudo isso, ela está cheia de Espírito Santo, tira todos os pensamentos ruins da sua cabeça. Mas quando você baixa a guarda, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, ouve música secular, faz um monte de bobagem só para agradar os seus amigos, aí você se autodestrói, a sua autoestima vai lá embaixo, enfim. Vamos agora para o último. A última necessidade humana, que é a necessidade de realização pessoal, de autorrealização. Também conhecidas como necessidades de crescimento. A necessidade de autorrealização inclui o desenvolvimento das próprias necessidades, a realização, aproveitar todo o potencial próprio para ser aquilo que se pode ser, fazer o que a pessoa gosta e é capaz de conseguir. Relaciona-se com as necessidades de estima, a autonomia, a independência e o autocontrole. Aqui nós somos capazes de aceitar fatos, não de criar preconceitos. Sermos criativos, espontâneos e nossos atos são baseados na moral. Quando essas necessidades não são satisfeitas, geralmente as reclamações podem ser relativas à ineficiência ou imperfeição do mundo para com as pessoas de um modo geral, a falta de verdade, a injustiça e a desonestidade. Nesse nível de necessidade, os desejos estão voltados para a perfeição, para aquilo que o indivíduo tem potencial para ser. Só que perfeição é um negócio que nós teremos somente lá na eternidade, somente lá no céu. Então, buscando a Deus, a melhor maneira de nós chegarmos o mais próximo possível disso é por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus. Então, a autorrealização somente é possível quando nós estamos em comunhão com Deus. Porque quando nós tentamos fazer aquilo que nos satisfaz, carnalmente falando, nós fazemos um monte de barbaridades. Nós, na verdade, estamos fazendo algo contra nós mesmos. Estamos nos autodestruindo. Porque nós ficamos tão orgulhosos, tão soberbos, tão arrogantes, que só vemos nós mesmos no mundo. Achamos que o mundo gira em torno de nós e que todas as pessoas do mundo devem satisfação a nós. Nós somos o centro, que temos que determinar. E aí fala, e infelizmente existem muitas seitas e até mesmo igrejas consideradas cristãs que falam demais sobre vitória, conquista, poder, unção, né? Você conseguir, você realizar. Muitos influenciadores que se dizem cristãos falam direto sobre motivação, conquista, poder, vitória, são excessivamente antropocêntricas, voltadas somente para o ser humano. Por isso que existem tantos pregadores, cantores, influenciadores cristãos que estão aceitando prêmios como o troféu gerando idolatria, estão cobrando cachês, estão exigindo hospedagem de luxo, transporte de luxo, estão exigindo camarim, exigindo área VIP, sala VIP, enfim, estão muitas mordomias, e a pessoa acaba voltando o ministério para si próprias e deixam de voltar o ministério para Deus, que é o ideal, é o correto, é o certo, e estão voltando o seu ministério somente para si próprias, para dentro de si mesmas, para o seu próprio umbigo, porque as pessoas deixaram de pensar com a mente de Cristo, deixaram de viver de acordo com o que está escrito aqui e passaram a voltar somente para si mesmas. E as pessoas que fazem isso estão se autodestruindo, porque estão voltando para si mesmas a glória, a honra, o louvor que deveria ser dado somente a Deus, estão voltando somente para si próprias, e isso faz com que elas se autodestruam. E é por isso que eu quero deixar aqui um vídeo falando a respeito da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade
ocorre quando vivemos de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com quando vivemos em comunhão constante com Deus, por meio da oração, por meio do jejum, por meio de músicas que nos aproximam de Deus, por meio de relacionamentos que nos mantenham próximos a Deus e que não nos afastem da presença dele. Enfim, eu quero concluir lendo 2 textos bíblicos. A conclusão desse vídeo será por meio da Bíblia. E os 2 textos bíblicos que eu quero ler, o primeiro deles está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 34. Eu quero começar a ler do 24, porque tem tudo a ver com o que eu acabei de dizer, né? Porque muitas pessoas elas se afastam de Deus porque viram escravas do dinheiro, viram escravas dos bens materiais. Elas acabam se coisificando por causa do apego demasiado aos bens materiais, à fama, ao luxo, à ostentação, aos inscritos, aos seguidores. Então está escrito aqui, em Mateus 6, versículos 24 a 34. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus, quando fala Mamon aqui é o dinheiro, no caso, né? Mamon era um Deus cultuado na época relacionado ao dinheiro. Então não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro deve ser um meio de conseguirmos algo e não um fim em si mesmo. Por isso vos digo, Jesus continua falando, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E Salomão foi o homem mais sábio da história. Enquanto permaneceu fiel a Deus, Salomão prosperou. Deus permitiu tudo aquilo na vida de Salomão, enquanto ele esteve na presença de Deus. Mas a partir do momento que ele se casou com 700 mulheres, 300 concubinas, e teve relações com 300 concubinas, e essas 700 mulheres, 300 concubinas, perverteram a mente dele, fizeram que ele adorasse outros deuses, aí acabou. E dizem que o livro de Eclesiastes foi escrito por ele pouco antes de morrer. Então, depois dele ter mandado perseguir e matar Jeroboão, Jeroboão teve que se esconder, né? Que Jeroboão se levantou contra Salomão, aí Salomão mandou matar Jeroboão. Então acho que foi logo depois, né, ou no leito de morte, não sei, só sei que foi pouco antes de morrer, Salomão teria escrito o livro de Eclesiastes, intitulando a si mesmo como pregador. Mas vamos continuando aqui. Pois se Deus assim veste a árvore do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, Deus nos dará tudo o que nós precisarmos, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Existe uma diferença gigante entre buscar, receber de Deus aquilo que nós precisamos e exigir de Deus aquilo que queremos, como muitos fazem. Então, na verdade, Deus só nos dá aquilo que precisamos. Aquilo que nós queremos, nós exigimos de Deus, mas não temos autoridade nenhuma para exigir nada de Deus. Mas, enfim, aí Jesus conclui aqui no versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E, finalmente, eu quero terminar com a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
E nem precisou acrescentar nada, né? O próprio texto aqui da primeira carta de Pedro já é autoexplicativo. Então, é assim que eu quero encerrar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seus favoritos, que o canal Deus abençoe. Mande esse vídeo para todos aqueles que você acredita que precisam ouvir essa mensagem. E até depois, se quiser.